com os gols. Cruzeiro trocou de técnico, saiu o Pepa, entrou o Zé Ricardo e continua jogando mal. O Cruzeiro joga hoje contra o Flamengo, que também trocou de técnico. Quem não trocou de técnico no Campeonato Brasileiro? Estreia de Tite. Temos uma tela com as últimas estreias de técnicos do Flamengo. Olha aí. Domenech Torren. Ah, de tristes lembranças. Estreou perdendo para o Galo, 1-0. Rogério Ceni estreou com derrota para o São Paulo, 2-1. Renato Gaúcho estreou com vitória contra o Defensa e Justiça. Paulo Souza, Paulo, olha só que estreia linda, 3-0 contra o Boa Vista. Mas depois, o que veio depois, que desastre. Dorival Júnior estreou com derrota para o Internacional do Mano Menezes, quando eles conversaram antes do jogo e o Mano falou para ele o quê, professor? O time estava esculhambado. Eu também estava esculhambado. Você vai dar um jeito. E ele deu um jeito, Dorival. Mas a diretoria não gostou. E nem a torcida do Flamengo ali, a maioria, queria a queda do Dorival. Agora estão felizes, né? Vitor Pereira estreou com vitória, 4-1 contra a Lusa Carioca. Mas também não deu certo. São Paulo estreou com vitória contra o Ñublense. E Tite, hein, professor? Estreia hoje contra um preocupado e ameaçado Cruzeiro. Tá vendo? Será que vai dar empatite? Porque o Cruzeiro é um time propenso a esse tipo de resultado, né? Talvez. Sim. Só se o Tite fizer, assim, começar a chegar chegando. Que nem ele chegou na seleção brasileira, pegou aquele time do Dunga, ganhou aquele jogo. Esculhambada a seleção, não estava? Tava. E o rendimento foi muito bom naqueles 3-0, né? Ninguém ganhava do Equador em Quito naquela época. O Equador era o líder. E tem essa expectativa, né? Os rubro-negros mais otimistas esperam isso. Essa mágica do Tite, assim, da noite pro dia. Não espero tanto. Agora é aquela questão que permeia o trabalho de todos os outros técnicos do Flamengo. O Flamengo ainda tem um belo material humano para se trabalhar. Se eu tivesse que pegar um time em outubro, eu preferia que esse time fosse o Flamengo. Então o Tite tem essa possibilidade de dar uma centelha para esse time que a gente está esperando esse ano, o ano inteiro. Dá o quê para esse time? Aquela centelha, aquela faísca. Só, rapaz. Né? Você viu que a torcida recebeu com festa o Tite lá em Belo Horizonte. Pena que futebol não seja aquele negócio que a gente acende no fogão, assim, que faz... É verdade. Né? Eu não sei o nome disso. Acendedor, né? Antigamente era Magic Click. Sabe quem voltou da seleção e treinou como titular no meio-campo rubro-negro? Quem? O Adílio dos tempos modernos, Gerson. Gerson. E na seleção não foi muito bem, mas o Flamengo... Tem jogado bem, tem sido importante. Foi o melhor em campo no empate com o Corinthians. Aliás, depois que ele sai, o Flamengo cai de produção naquele empate. O Corinthians cresce e vai buscar o resultado. É um jogador importantíssimo para o Flamengo. E mesmo não tendo treinado, o time conhece ele, não precisa nem falar, né? Muito bem, é que o Tite ainda não tinha trabalhado com ele no Flamengo. Vai trabalhar agora, mas sabe como encaixá-lo. Eu espero uma vitória do Flamengo, uma vitória boa do Flamengo. O Flamengo precisa de um choque e de uma tomada 220, e eu acho que o Tite, a comissão do Tite, tem condições de fazer isso. Lembrar que mesmo com o Mário Jorge, o Flamengo vinha ali fazendo o futebol dele. Tinha jogado melhor que o Corinthians, né? Vinha pontuando. E agora, com uma comissão técnica do nível dessa comandada pelo Tite, eu imagino que o Flamengo vença o jogo hoje e que vai brigar na reta final do campeonato ali. Já estabeleceu o objetivo de estar entre os 4 primeiros. Eu acho que tem total condição de, pelo menos, ser o segundo colocado no campeonato, Flamengo. Eu tô curiosa para saber a escalação. Focado só nisso. Você aposta em vitória do Flamengo hoje? Aposta em vitória do Flamengo hoje. Você acha que ele vai fazer muita mudança nesse Não, eu digo curiosa até para entender como é que vai ser o desenho tático da equipe. O que se desenha é Pulgar, Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique. Sem o Gabigol nem o Arrascaeta. Vai jogar num 4-4-2. Sem a bola. É mais a disposição tática dos jogadores, a aproximação dos jogadores, que é o que funciona nesse Flamengo, nesse elenco do Flamengo. É o que tem, pelo menos é o que tem funcionado. É o que funciona não, mas é o que funcionou melhor nas últimas temporadas do Flamengo. Eu estou muito curiosa, confesso, com essa estreia, com esse tempo de trabalho, apesar de não ter o Gerson é um jogador... A gente fala, na seleção não jogou muito... A maioria dos jogadores jogam muito nos seus clubes, quando chega na seleção não consegue desempenhar, até porque muitas vezes o técnico coloca em função diferente.
Inclusive quando o Tite estava lá, né? Exatamente. Isso aconteceu com o Gabigol. Agora, são essas cartadas do Tite, né? O Tite é um técnico que vai ganhando a confiança conforme as coisas vão dando certo. Isso aconteceu, inclusive, no Corinthians. Quando ele ganha o primeiro título brasileiro, a torcida cantava, é campeão apesar do Adenor. Depois ele ganha essa confiança. Se as coisas não derem certo com nomes como Gabigol e Arrascaeta fora do time, vai ter o primeiro barulho. Inclusive em relação àquela história do Tite, de como se enxerga o Tite, de como ele tem que ganhar a totalidade, ou pelo menos a maioria dos torcedores rubro-negros. Vai ser interessante esse casamento Tite e Flamengo, viu? Mais um capítulo aí dos técnicos em busca do técnico ideal. Se tratando de futebol brasileiro, eu diria noivado, professor. É verdade. Casamento vai ser atestado Noivadinho, depois. noivadinho. Daqueles do anelzinho já? Para 2024, aí seria o casamento, que aí é um trabalho que a gente pode imaginar que seja com mais as ideias dele, com o elenco, embasado. que ele mexa e que ele coloque de fato ali algumas ideias de contratações. Estão se conhecendo melhor ainda, né? Exato. Estão naquele processo de noivado. Em 7 jogos que fez no segundo turno, o Cruzeiro, sabe quantos pontos fez? Em 7 jogos? No segundo turno? 7 pontos. Temos os gols? Temos os gols? Porque os gols é que pegam para mim. Muito poucos gols. Deixa eu pegar aqui, professor. E pouquíssimos pontos. Pega nesses 7 jogos aí, quantos gols? É assustador não só não fazer gols, mas como perde, não são nem tantas oportunidades, no tempo do Pepa tinha mais oportunidade perdida, mas agora perde todas que aparecem. E o segundo turno começou em que dia? Gilberto foi... Saber. Cruzeiro e Corinthians. É o jogo com o Corinthians. Então vamos lá. Um gol. Contra o Corinthians fez 4 gols, fez 3 gols contra o Santos. Aí foi 6 gols. Em 7 jogos. Em 7 jogos fez 6 fez 3 em 1. Sendo que fez 3 contra o Santos. É o que dá uma aliviada. Já sabe até o que eu ia falar, né? Não, porque naquele momento o Santos não estava ainda dentro do padrão que encontrou nos últimos 3 jogos. Tá virando um cemitério de atacantes ali, né? E afastou o Gilberto, né? Afastou o Gilberto, já tinha afastado o ceifador. O Wesley perde muito lance de gol, não se resolve ali na frente. Os jogos do Cruzeiro começam sempre com um ataque e terminam com outro ataque totalmente mudado e nada adianta. Hoje pode ter Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. Mais uma tentativa. Que não são centroavantes, né? São jogadores mais de velocidade. Ou o Nicão, de repente, no lugar do Arthur Gomes. Nicão ainda não tem entregado. entregado. Também não é centroavante, né? Mais um articulador, mais um armador que finaliza, mas não é centroavante. Esses ataques do Cruzeiro parecem um negócio que eu via em matemática, que eu detestava, matemática, mas análise combinatória. A com B, B com C, C com A, aí vem um D. É complicado assim o Cruzeiro? É bem complicado. Ele não está. Deus. E a equação não fecha. Ele não acha as respostas. Não tem resposta para a equação. Para fazer gol. Parece aquela lousa cheia de número que vai resolvendo, aqueles antigos químicos, físicos. E dá coceira. Prováveis escalações, começando com o Cruzeiro de tanta gente. O Eugênio Gomes. O Jesus será que está nervoso? Cruzeiro de Alex. Que jogador de bola. De Aristizábal. De Vanderlei. Uma das maiores seleções da Ronaldo. De Lucha, de Edu Dracena. Então, olha aí o Cruzeiro. Zé Ricardo com Rafael Cabral, Palácios, Neres, Luciano Castanho e Marlon. Matheus Jussa, Lucas Silva e Ian Lucas, ou Kaique. Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues, com a opção do Nicão ali. Esse é o Cruzeiro do amigo Anjo Azul. Sempre um parente. Preocupado o Anjo Azul, hein? Mas tem que estar mesmo. Ari Raposão também. Ele que estava tão eufórico na Vila, lembra aquele flagra que a gente deu nele na Vila? Sim, ele apareceu na transmissão. O Flamengo de tanta gente, de João Nogueira, de Diogo Nogueira. Da família Nogueira. Do meu amigo Ivo Meirelles, grande sambista e grande apreciador de vinhos. De Júnior Adílio, Zico e Cláudio Adão. De é o Flamengo de Sá. Tite. De quem? Sandra de Sá. De Evaristo de Macedo. Com Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Pulgar, Everton Ribeiro e Gerson. É o Flamengo do vovô Tetra, com Pedro e Bruno Henrique na frente, Eugênio Leão. A gente falava agora um pouco justamente sobre essa provável escalação do Flamengo. Mais do que os nomes, eu quero ver o desempenho. Sim. Quero ver se esse time vai entrar em campo mais ligado, mais atento,
intenso, 90 minutos, sabe? Com mais disposição, com mais vontade, pressionando saída de bola do adversário, jogando no nível que pode jogar esse time do Flamengo, que muitas vezes não tem jogado ao longo dessa temporada, né? O Flamengo que está sempre parecendo ter puxado o freio de mão. Vai, freio de mão puxado e tal. Entendo que o calendário é puxado, desgastado, estamos na reta final, mas agora é o que resta ao Flamengo. O que resta ao Flamengo é fazer um grande final de ano, assegurar no mínimo um vice-campeonato brasileiro e projetar um 2024 diferente. Isso começa hoje. O Tite precisa aproveitar esses 12 jogos que ele tem pela frente para mudar a cara, mudar o astral do Flamengo, para virar o ano num outro ambiente. E espera-se, enfim, um time funcionando como um organismo, né? Como um todo. Que era o time do Jesus, time prometido de 2019 do Jorge Jesus. Ele ficou famoso pelos gols, pelas vitórias, por ter menos derrotas do que títulos, teve mais título que derrota, por tudo isso. Mas ele também funcionava principalmente como um organismo. Uma defesa que começava com a marcação lá na frente, inclusive com jogadores que deixaram de fazer isso. Linhas que não eram espacejadas, como o Flamengo passou a ter. E isso você pode esperar dos times do Tite. Você pode não gostar do estilo do Tite. Né? Agora que o time dele funciona como um organismo, funciona. Mesmo nas derrotas, nas eventuais partidas em que as coisas não davam certo, o time era orgânico, que é o que falta para o Flamengo há muito tempo. E isso o Tite pode entregar. Essa provável escalação agrada para vocês? É o que o Tite tinha de melhor? Acho que o Eugênio tem contestado ultimamente. Acho que o problema maior é o funcionamento. A gente só vai entender se a escalação era o melhor para o jogo com o desempenho da equipe. Perfeito. Não tem como, porque assim, se a gente for olhar só por nomes, é um baita time. Muitos seriam titulares em qualquer time do Brasil. Com sobra, né, Nath? Você Com pensar sobra. que não tem o Gabigol e o Arrascaeta nesses 11 aí. Exato. Agora, eles estavam justificando nesse momento, principalmente o Gabigol. O Gabigol sair do time não é o barulho do século, né? Todo mundo sabe por que ele está saindo, porque não está entregando. Então, o Tite já começa com esse trunfo. Não é nenhuma invenção dele. Agora precisa ver se funciona. Se não funcionar, todo mundo vai lembrar da qualidade técnica de um Arrascaeta, de um Gabigol, dos nomes que eles estão no banco para entrar e mudar o jogo. E aí as coisas... Porque treino é uma coisa, jogo é outra coisa. E o campo fala, Natália. O campo então, fala. mas aí eu vou lembrar de um passado muito recente. Tem que responder ao campo. Sim. A resposta do Tite ao campo vai falar muito, porque na seleção ele não respondeu. Ah, mas em clube ele tem Ele tempo. responde, né? Ele tem tempo. Então é isso. Tem rodada. Tem tempo, professor? Tem mais. Diga, Eugênio. Não, e embora esse momento do Flamengo seja um momento, como eu falei, em que há uma necessidade de você virar a chave, de você transformar o ambiente de derrota, que foi o ano do Flamengo, num ambiente positivo, o Tite ele não tem essa cobrança mais, porque o que tinha de se perder já está perdido. A vantagem agora é a seguinte, só tem a ganhar. O Flamengo agora já perdeu tudo que tinha para perder. Ele só tem a ganhar. Ainda pode perder a vaga para a Libertadores. Mas é pouco provável. Ele tem a buscar algo mais, a melhorar, sabe, reconquistar o carinho da torcida, o apoio, o ambiente interno. Então esse é o momento do Tite para virar o jogo. O Flamengo precisa virar o jogo antes de virar o ano. Porque aí começa o ano que vem com um outro astral, uma outra cabeça, um outro pensamento e com um conhecimento já que terá ficado, não só do Tite em relação ao elenco, como também do elenco em relação ao Tite, para começar do zero o ano que vem. Claro que precisa de reforços, vai haver mudanças, vai haver renovações ou não. Está essa polêmica aí do Bruno Henrique, vale ou não renovar por uma fortuna, por quanto tempo, Bruno Henrique vai, Bruno Henrique fica, mas além do Bruno Henrique, outros jogadores estão em processo também de renovação. De qualquer maneira, acho que nesse momento é um Tite que pega um Flamengo um pouco mais leve, sem a cobrança de ter que vencer o título amanhã. Dá para ele fazer o trabalho. E eu acho que vai fazer bem. Acredito que o nível da comissão dele seja muito alto e que ele possa... E agora chegou o César Sampaio também, né? Mais um aí com experiência, com peso, né? Com história,
para agregar nesse ambiente do Flamengo e no trabalho de comissão técnica. Você sabe que eu tenho mais curiosidade de ver o Tite na hora dessa reformulação do que propriamente... Em campo, a gente já sabe mais ou menos os últimos trabalhos, a ideia de jogo dele. Mas teve o ano sabático, lembra que ele volta depois de um ano sabático diferente? Volta bem, volta melhor. Mas essa coisa do desapego, ele não desapega fácil. Tudo bem que são jogadores que não estavam com ele. Mas, historicamente, o Tite não desapega fácil. Ele não desapegou fácil na seleção de jogadores de nome de uma Copa para outra. No Corinthians, ele teve uma dificuldade danada de desapegar, tanto que quem faz a reformulação de elenco é depois o Mano. E ele não faz aquela reformulação do elenco que já pedia reformulação naquela época, né? Então, no Flamengo, pode ser que, como ele está vindo de fora, e alguns casos dessa reformulação sejam forçados, o Bruno Henrique, por exemplo, se o Bruno Henrique sair, não vai ser propriamente porque o Tite está abrindo mão dele. É uma outra oportunidade profissional que aparece. Mas eu tenho curiosidade de ver o Tite a partir de um Flamengo reformulado, porque ele não é propriamente aquele técnico do bota abaixo. Ao contrário, ele traz. Ele traz, em muitos casos, insiste, com todo mundo dizendo que não, ele ainda insiste com alguns jogadores, com alguns sistemas de trabalho. Eu tenho curiosidade de ver o Tite em 2024. E é o que você citou Bruno Henrique, eu tenho curiosidade de como estaria a cabeça, o foco do Bruno Henrique, de outros jogadores do Flamengo, mas principalmente do Bruno Henrique, no momento que ele está em discussão ainda de renovação contratual e sendo pretendido com proposta do Palmeiras. Henrique estará em campo hoje, mas com que cabeça, com que foco? Dá uma olhadinha nas telas que a gente tem aí, de jogadores com mais de 30 anos, contratados recentemente, ou nos últimos anos, na verdade, por Palmeiras e também pelo Flamengo. Começando com Palmeiras, contratações de veteranos, jogadores de linha que chegaram ao Palmeiras com 30 anos ou mais. Nesse momento, ele significa tirar um jogador daquele clube que vem sendo, né, o grande rival do Palmeiras, é quem tem polarizado nos últimos anos com o Palmeiras nessa liderança do futebol brasileiro. Então você tira esse jogador, além de enfraquecer o adversário, você se reforça. Sim. Mas, acima de tudo, é uma resposta da atual diretoria, né, Bel? Sim. Olha aqui, tá uma crise, perdeu a Libertadores, o que eu tô fazendo? A entrevista da presidente foi catastrófica, a repercussão. E aí o que faz? Vou tirar um jogador do Flamengo. Isso muda o ambiente. É muito mais para dar um tiro no mercado, no marketing, na imagem, do que exatamente pensando na construção de um elenco a médio prazo que seja sustentável. É para dar uma aliviada no ambiente. Porque daqui a 3, 4 anos, o Bruno Henrique não vai valer esse dinheiro. Talvez valha hoje, mas ele não vai valer esse dinheiro. Então, aí daqui a 3, 4 anos, a gente vai estar aqui debatendo, Deus nos ajude, que a gente tenha saúde, e vai olhar assim, nossa, mas o Palmeiras lá atrás, quando fez a gente fizesse a tela de novo, de 4 anos no Bruno Henrique, ele agora não está mais conseguindo entregar. Vocês estão falando com muita certeza que o Bruno Henrique daqui a 4 anos, ele faz 33 agora, ele fisicamente ele está inteiro. A não ser que ele seja uma grande exceção. Ele é bom profissional. Não pode estar jogando bem? Pode, mas é um risco. Vocês estão afirmando com certeza. Não vai estar no mesmo nível que agora. Não acontece com nenhum jogador, Abel. Eu acho que é um risco calculado. O Palmeiras sabe disso. Essa diferença que a Natália coloca em relação ao Dudu é o momento político, né? Tudo isso é um momento político do marketing, da Libertadores perdida, do Flamengo, seu rival direto. Tem todo esse contexto. Mas me parece que o Palmeiras está investindo numa tacada o que deveria pensar para o elenco como um todo. Não é só ali que está com carência. Mas tem mais tacadas. Que abre o bolso. Mas ela não quis investir nessa temporada porque já tinha gastado dinheiro todo. Deixa eu perguntar. Não é melhor fazer uma tacada como essa, às vezes, do que você contratar 4, 5 que não resolvem? E se você junta o dinheiro desses 4, 5, dá o que vai gastar com esse um que vai resolver? Eu te digo uma coisa, se eu fosse escolher um jogador nessa faixa de idade para dar os 4 anos de contrato, esse jogador seria o Bruno Henrique. Tem que olhar os dois lados, Pelo que ele está mostrando. Não, tem que olhar os dois lados. Às vezes você contrata 5, 6 e nenhum resolve. Então, mas porque o planejamento de futebol foi errado. Porque na temporada passada, quando o Palmeiras investe quase mais de 100 milhões, investe picado que deu o montante de 100 milhões. Investiu errado. Então, a tacada tem que ser certa no investimento. Se é o fato, a gente vai investir só no Bruno Henrique, esse dinheiro a gente vai empregar no Bruno Henrique, eu não estou falando que ele é um jogador que não deva ser investido. Deve. Você tem dúvida que o Bruno Henrique chega e resolve um problema de qualquer time no setor que ele joga? Mas eu não disse isso. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, Tabata resolveu? Por isso que eu falei. Atuesta resolveu?
Navarro resolveu? Mas só o Bruno Henrique vai Flaco resolver? Lopes está lá ainda, resolveu? Mas só o Bruno Henrique Merentiel vai resolver? resolveu? Tô falando 4 já. Então, pra mim tem que ser o Jailson, Bruno Henrique e mais. Por isso que eu não ofereceria 4 anos de contrato. Mas aí o perfil é errado, 2. entendeu? Eu acho que o perfil é errado. Essas contratações do Palmeiras foram contratações apostas Apostas. para tentar trazer esses jogadores e envolvê-los dentro de um ambiente.